Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Esse lugar aqui em que vocês já sabem, né? A gente fala de literatura significativa e empoderadora, que até eu tô cansada do meu jargão. Tô pensando no Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo, e aí Brasil, Estados Unidos, comandante Ustra, Deus acima de todos. Enfim, vocês já sabem que aqui a gente fala sobre literatura empoderadora e significativa e acreditamos que a literatura é uma das ferramentas para empoderar as pessoas. E vamos esse vídeo, eu tenho que começar a renovar essa entrada desse vídeo, que até eu tô, né, já cansada. E hoje nós vamos fazer mais uma resenha, que nós estamos bombando de resenhas deprimentes, de livros dramáticos, de livros que querem fazer você chorar. E esse é o caso de O Céu que Nos Oprime, da autora Christine Lohans, que é publicado no Brasil pela Bertrand Brasil. E essa é uma edição de 2019, se eu não me engano. Deixa eu conferir, porque eu não lembro. 2020. E esse é o livro que, em teoria, muito em teoria, inspirou o filme, né, Jojo Rabbit, aquela comédia que saiu em 2019, se eu não me engano. E eu vou botar, inspirou assim muito por alto, e vocês vão entender por quê. Porque se você olhar a capa desse livro, não parece, né, um livro que tem inspirado um filme de comédia. Mas assim, ao longo da nossa resenha, vocês vão entender por quê. Então, acompanhe esse vídeo maravilhoso. Já deixa o seu amor em formato de joinha aqui para mostrar que você está gostando do meu conteúdo. Também aproveita, se inscreve no canal, caso você não tenha sido inscrito. E, por favor, quero pedir para vocês que compartilhem esse vídeo no WhatsApp. Clica aqui em compartilhar, passa para os seus amigos e familiares. Vamos fazer o projeto do Leia Preta Leia crescer, porque está crescendo rápido no Instagram e a gente tem que fazer esse projeto alcançar mais pessoas no YouTube também. Então acompanhe o vídeo e vamos à vinheta. Então, gente, vamos dizer assim, primeiro, para começo de conversa, por que que eu disse que esse livro baseia, assim, muito lá no final, né, o filme Jojo Rabbit? Porque eu assisti Jojo Rabbit umas 4 vezes, eu adoro esse filme, eu morro de rir, acho genial. E aí eu vi esse livro, O Céu que Nos Oprime, com essa propaganda. Falei, vou comprar, porque deve ser um livro engraçado, né? E aí eu ignorei totalmente essa capa deprimente, né, gente? Primeiro o nome, O Céu que Nos Oprime. Segundo, essa capa cinza, chuvosa, com essa criança solitária aqui, que é o Jojo. Eu falei, tá, né, vamos comprar esse livro porque deve me fazer rir. Lido engano, não há nada engraçado nesse livro. É um drama, assim, que eu não consigo explicar pra vocês o tanto que este livro é dramático, mas é uma leitura maravilhosa. Mas vamos começar com os avisos de sempre, que é o nosso quê? Alerta de gatilho. Esse livro vai falar sobre nazismo, sobre antissemitismo, sobre relacionamento abusivo e sobre cárcere privado. Não é um livro assim que eu vou dizer que tem o maior gatilho do mundo, mas ele não é uma leitura fácil, principalmente da metade para o final. Então, se você, né, gosta de um drama, recomendo. Mas se você comprou esse livro assim como eu, esperando ler um livro engraçadinho, sinto muito, mas isso é uma propaganda enganosa. E tá, assim, o livro inspirou Jojo Rabbit, né, no cenário, mas eles pegaram o pano de fundo da história e fizeram um filme de comédia muito bom, por sinal. Esse livro, ele se passa entre os anos de 1942 e o início da década de 50, né? E aí o nosso personagem principal é o Jojo, que é o Johannes Bitzler, e no livro ele não é chamado muito de Jojo, ele é chamado de Johannes mesmo. E o Johannes é um menino de 12 anos que mora com a família, que é o pai, a mãe e uma avó, que no livro, no filme, esse pai e essa mãe não existem já na história, né? O pai dele está desaparecido e ele não tem essa avó. Então no filme ele está morando só com a mãe. E eles vivem aquela família com a lembrança de Ute. Ute Bitzler era a irmã mais velha do Jojo, que faleceu uns anos anteriores de tuberculose, se eu não me engano. E sim, o Jojo entra com 12 anos para a juventude hitlerista, aquele grupo de crianças que eram educados para ir para a guerra e que amavam de coração o Hitler. É um absurdo, né, pensar na juventude hitlerista. O pessoal hoje critica, né, o tráfico de drogas porque coopta crianças, que está super errado, ou as guerras na África que usavam a infantaria, que eram crianças também.
Mas a juventude hitlerista era isso, eram crianças entre 12 e 16 anos que eram recrutadas e faziam um treinamento de guerra para formarem adultos antissemitas, adultos arianos, etc, etc. E o Johannes é considerado o alemão puro, louro, de olhos azuis, e ele entra na juventude porque as crianças eram obrigadas a fazer parte, tanto os meninos quanto as meninas. Só que os pais do Jojo, a mãe e o pai, já são desde o início meio contra esse treinamento. Eles acham que ele é muito jovem para se envolver com guerra, para se envolver com nazismo. Eles não gostam dessa ideia, mas na época as famílias estavam sendo totalmente vigiadas, então eles não tinham muito o que fazer. E aí a gente descobre em algum momento que os pais do Johannes estão por baixo dos panos envolvidos com uma resistência antinazista. E é justamente por isso que eles não estão, né, a fim de deixar o filho se envolver. Só que o Johannes é uma criança, e isso no filme também tem, que é totalmente, sabe, lavagem cerebral, embora eu não acredite que exista lavagem cerebral, mas é uma criança totalmente cooptada pelo nazismo. Ele se considera um ariano superior, ele quer ir pra guerra, ele quer fazer da Alemanha um lugar melhor para esse povo maravilhoso. O pai Johannes é dono de uma fábrica, eles vivem uma vida considerável, eles vivem numa casa muito boa, e mesmo que durante a guerra estejam passando por dificuldades, a vida deles ainda é melhor do que de muitas famílias. Mais ou menos entre 14 e 15 anos, o Johannes sofre um acidente de guerra, e isso aparece, né, no filme, embora seja assim, coberto de humor. Mas não, o Johannes sofre um acidente, inclusive perde uma das mãos. E aí ele, com 14, 15 anos, não pode guerrear, mas ele já está ajudando na infantaria, que é o quê? Ajudando os feridos, recolhendo sucata, indo carregar as balas de canhão, e em determinado momento, numa explosão, ele sofre um acidente, se machuca e perde uma das mãos, e aí ele é afastado do serviço e passa por um longo processo de recuperação dentro de casa, com a ajuda da mãe e da avó, e o pai dele que fica vindo e voltando ali dessa fábrica que ele trabalha. E o Johannes fica assim, devastado. Primeiro porque agora ele já não é considerado um ariano bonito, porque ele está com o rosto machucado. Ele já não tem utilidade para aquele sistema, porque ele está com a mão machucada, porque ele não tem a mão. E ele fica dentro de casa meio sem saber o que fazer. E depois ele volta a ajudar lá a juventude hitlerista, só que entregando panfleto, recolhendo sucata. Enfim, serviços muito inferiores para um cidadão ariano. E ele começa a ficar meio maluco, assim, começa a flertar com a loucura dentro de casa, principalmente porque a mãe e o pai ficam saindo muito, e ele, em determinado momento, acaba se tornando responsável por essa avó. E aí, em um momento em que ele está, né, na loucura, ele começa a reparar um comportamento muito estranho dos pais dele, tá? E vai ter um pouquinho de spoiler desse vídeo, mas no filme, quem assistiu o filme sabe, começa a reparar um comportamento esquisito dos pais. Os pais estão se comportando assim meio esquisito durante a noite, e ele, com todo aquele espírito de juventude hitlerista, precisa ver o que os pais dele estão fazendo, né? Um famoso X9 alemão, que as crianças, elas eram educadas para vigiar os pais. Isso quem leu 1984 vai saber do que eu tô falando. Então, um dia ele descobre que tem uma judia, uma menina judia de uns 19 anos, morando dentro da parede da casa dele. O nome dela é Elsa, e a Elsa está vivendo no forro de uma parede da casa dele, e a Elsa era uma irmã, uma amiga da irmã dele de infância. Elas duas tocavam violino e eram amiguinhas, isso quando ele era criança, tinha 6, 7 anos, e ela está vivendo lá, muito esfaimada, muito degradada, e a família dela morreu e ela tá ali sendo guardada por esses pais, que agora o Johannes já tem certeza que os pais dele vivem na resistência. E aí eles começam uma coisa de gato e rato, porque o Johannes sabe, mas o Johannes não pode deixar que a mãe dele descubra que ele sabe. Porque a Elsa fala que se a mãe dele ficar sabendo, ele vai entregar para os nazistas, enfim, vai virar uma confusão. Então fica todo mundo dentro de casa fingindo que não está sabendo da existência da Elsa, e a avó dele aparentemente realmente não sabe. Qual é a primeira reação a Elsa? Primeiro, ele fica apavorado de ter uma judia dentro da casa dele, porque obviamente ele é um ser humano, sim, evoluído, né, ariano, perfeito. Segunda reação, ele se apaixona perdidamente por essa moça. E a gente não entende muito bem por que ele se apaixona, mas eu tenho uma teoria. Johannes estava ali, já com o juízo assim meio esfacelado pela situação, e ele vê naquela criatura,
que é uma menina esfaimada, uma menina delicada, uma menina que tá doente, porque ela tá ali, já tem anos morando dentro daquela parede, comendo muito pouco, porque eles tinham um racionamento de comida na época, e ele fica com aquela ideia absoluta de que ele quer salvar, ele quer ser o ariano perfeito que vai salvar a Elsa. E ele, mesmo sendo mais jovem do que ela, uns 5 anos, tem certeza que a Elsa vai se apaixonar por ele, porque quem não iria se apaixonar por um ser humano superior? Afinal de contas, ela é uma judia, de uma raça inferior, ela teria assim que dar graças a Deus de ter as atenções daquele sujeito, que na verdade é um menino, né, ariano. A Elsa vê o Johannes como um menino que corre o risco de entregá-la, mas o Johannes começa a cuidar dela. Só que a Elsa tem um noivo chamado Nathan, que ela não vê desde que ela fugiu. Ela não sabe cadê a família, ela não sabe cadê o Nathan, e ela fala muito desse Nathan, que era um moleque que gostava de estudar, que os judeus tinham essa relação muito grande com o estudo na época, né? Eles eram grandes intelectuais, inclusive quem já viu meu vídeo do Diário de Anne Frank vai perceber, quem já leu, como as famílias judias tinham esse foco com a educação, com filosofia, com a produção de arte. E a Elsa é uma artista, gosta de pintar, gosta de tocar violino, e esse Nathan seria um filósofo e tal. E o Jojo fica assim, com um ciúme doentio desse Nathan, mas um ciúme assim, que não é um negócio assim, que você não consegue entender. E nesse meio termo, gente, eu não estou falando aqui de uma história de amor adolescente, não é isso, tá? Porque quem ouve, às vezes, essa narrativa acha que é tipo, ai, como eu era antes de você, ai, sei lá, um livro da Jojo Moyes ou um livro do John Green. Não, isso é um drama, porque essas relações entre os dois estão chegando às raias da loucura. A menina já não está no seu juízo perfeito, porque ela está ali, sabe, naquele efeito terrível, e o Jojo também. E a discussão principal para mim é, eles falam muito das histórias nazistas, dos judeus, das crianças da juventude hitlerista, mas aparentemente ninguém fala muito sobre o que aconteceria psicologicamente com essa pessoa que foi da juventude hitlerista, que lutou na guerra, ou esse judeu que fugiu. E esse livro foca muito nisso, nesses anos subsequentes à guerra, ou do Jojo, que agora não pode fazer parte da juventude, porque ele é uma pessoa com deficiência, e a Elsa, que está há anos vivendo dentro da parede dos outros. Qual é o estado de loucura que essas pessoas ficam? Em determinado momento, acontece N coisas e o Jojo se vê responsável pela Elsa e pela avó. E aí ele começa a fazer exercícios, tarefas domésticas, ele começa a cozinhar, ele tem que não só manter as duas vivas, mas fazer com que elas não se encontrem dentro da mesma casa, sabe? E a avó dele começa a desconfiar, mas enfim, ele tenta fazer com que elas não convivam e passa a cuidar delas. E aí você vê como a autoestima dele tá levando uma porrada, porque ele era uma pessoa hitlerista, ariana, maravilhoso, superior, que deveria ir pra guerra e tal, e agora ele se tornou praticamente um empregado doméstico, uma pessoa que faz faxina, uma pessoa que cozinha, que cuida daquelas duas mulheres. E aí você percebe o grande ressentimento do Jojo. E agora eu vou falar um spoiler aqui, porque é muito importante pro livro, tá? Que aí vocês vão entender o meu nervoso com esse livro e o fato de que eu li esse livro em 2 dias e eu engoli o livro porque eu estava assim, embasbacada com a situação. Então aqui a partir daqui tem algum spoiler, tá? E esse é o spoiler que vai contar o momento a partir do qual a gente vai querer matar o Jojo. O que acontece? A guerra acaba. Elsa e Jojo estão se envolvendo, ela muito por uma situação de angústia, de solidão, acaba se apegando a ele. Ele já tem aí seus 16 anos, 17 anos, ela já tem uns 20. Eles se apegam ali, acabam começando a ter um pequeno relacionamento. Eles estão vivendo praticamente sozinhos dentro de casa e a guerra acaba. E aí, no momento em que a guerra acaba, o que acontece? Claro, o Jojo vai lá e diz pra Elsa: olha, a guerra acabou, vamos tentar encontrar sua família, vamos lá, eu vou te ajudar. É isso que ele faz? Não. Ele finge, ele mente pra Elsa que a guerra não acabou. Ou melhor, que a guerra acabou, mas a Alemanha nazista que ganhou. E sendo assim, ela tem que continuar morando dentro da casa dele, escondida. E aí no filme, gente, pra quem assistiu, quem lembra, e é spoiler, essa situação dura uns 3 dias, porque ele é um menininho, ele mente, ele tem uns 10 anos no filme, e depois ele acaba contando pra ela. Só que na nossa história, isso dura anos, meu bem. E aí é o momento determinado em que Elsa se torna prisioneira de cárcere privado do Jojo, simplesmente porque ele acha que se deixá-la ir, ela vai ficar longe dele, ele nunca vai arranjar outra mulher na vida, e eles precisam viver naquela bolha de amor. Gente, quando isso aconteceu no livro, eu falei assim, não,
Tu tá brincando, você tá brincando comigo que você vai fazer isso com essa mulher. E os dois acabam virando um relacionamento meio maluco. E a gente fica sem saber se a Elsa realmente acredita nele, ou se ela finge que acredita, mas ela também fica com medo de sair, quer viver aquele relacionamento, e eles vão vivendo um relacionamento codependente, abusivo, muito doido, vivendo dentro daquela história que é um cárcere de 4 paredes. O Jojo, ele herdou algum dinheiro, né? Tem algum dinheiro, ele vai lá e faz as compras. Em determinado momento ele não tem mais grana, ele começa a vender os móveis da casa, mas eles ficam vivendo naquela bolha que ele criou, simplesmente para não deixar a Elsa fugir, porque ele fica com medo da atitude dela. E ainda morrendo do ciúme do coitado do Nathan, porque a gente não sabe nem se está vivo, se está morto. Cara, e isso acontece do meio do livro pro final. E aí, nessa segunda metade do livro, eu fiquei enlouquecida. Porque você, em todo momento, e o Jojo, vamos deixar claro, é o narrador, é ele que nos conta a história. Então, em todo momento, você tem que lembrar que o Jojo, o Johannes, não é um narrador confiável. Porque ele está contando a história do ponto de vista dele, ele é que está agindo errado, ele é que tem ciúme, e aí você não pode confiar no que ele diz. E em todo momento ele tenta colocar você numa situação para sentir pena dele, pelo que ele está fazendo com a Elsa. E sentir pena dela também, que a Elsa de vez em quando, né? 100% também. E aí você fica naquelas, eu posso confiar no que o Jojo está me dizendo? Eu posso confiar que ela realmente está tão apaixonada por ele? Eu posso confiar que ela fez o que ela fez? Você fica naquela dúvida, porque você não sabe se a narrativa dele é sincera ou se ele está narrando o mundo dele por trás de lentes deturpadas, porque ele já se tornou uma pessoa deturpada. E aí eu fiquei muito naquela questão. O que aquele treinamento da juventude hitlerista e toda aquela lavagem cerebral que ele sofreu na infância fez com esse rapaz quando ele se torna homem. Ele se torna homem, ele se vê apaixonado por uma mulher judia, ele se sente, entre aspas, superior a ela, mas ao mesmo tempo ele não sabe como lidar, ele é um homem considerado feio, ele é um ex-soldado de guerra, é tanta coisa errada que você fica pensando nos efeitos psicológicos que esse holocausto teve, que esse nazismo teve na cabeça das pessoas, sabe? Mas assim, gente, que livro! Eu li o livro muito rápido, eu engoli, e era página atrás de página, e eu tipo, quê? Johannes, cadê sua mãe pra te dar uma palmada, moleque? E aí, pensando o tempo inteiro que da onde que esse livro inspirou aquele filme. Realmente, é bem parecido. Ele sofre um acidente, depois ele finge para ela por uns 3 dias que a guerra não acabou, blá 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 blá. Mas assim, eles transformaram um livro de romance entre aspas, que na verdade é um puta de um relacionamento abusivo, em um filme de comédia, que é um filme muito bom. E aí, se você assistir o filme e vai ler o livro, ou vice-versa, não vai ter spoiler nenhum, porque as duas histórias se desenrolam totalmente distintas umas das outras. Ah, e só lembrando o seguinte, o Johannes, ele tá na Áustria, ele é austríaco, assim como a família dele, eles moram em Viena, se eu não me engano, da Áustria, e ele fica muito feliz de saber que o Hitler Todo-Poderoso era austríaco também. Então, essa coisa no livro e no filme tem igual. A adoração que o Johannes tem pela figura do Hitler. Mesmo depois que a guerra acaba, ele tem uma adoração, mas ao longo do tempo ele vai crescendo e vai percebendo que o Hitler é humano, né? Que era um ditador filho da puta, enfim. Mas assim, o livro tem partes muito engraçadas, tem coisas muito engraçadas que vai fazer rir, outras partes muito cativantes e outras partes muito horrorosas. Então te prepara, porque isso daqui é uma volta de 365 graus na sua própria cabeça, sabe? Dá vontade de ter hora de enfiar o dedo no olho e rodar pra ver se você chega em outro lugar. Mas eu super recomendo. Como eu disse, esse livro é publicado pelo Bertrand Brasil. Eu vou colocar o link da Amazon aqui pra vocês adquirirem esse livro e eu super recomendo. Não tava com preço muito alto quando eu comprei. E eu acho que é uma leitura assim excepcional, tanto para meninas quanto para meninas, né? Acho que todos vocês vão gostar muito desse livro e é um livro muito bem escrito. Tô chocada, inclusive, porque é uma das primeiras obras dessa autora. E mais uma vez, parabéns para uma autora, né? Uma mulher aqui no nosso canal. Bom, gente,
chegamos ao fim desse vídeo, que deve ter sido um vídeo longo, como todos os que eu tenho feito. Espero que vocês tenham gostado demais dessa resenha e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já assistiram Jojo Rabbit, se vocês já leram O Céu que Nos Oprime e quais as suas impressões dessa história. Aproveitem mais uma vez para se inscrever nesse canal, se não tiverem inscrito, deixar o seu joinha e também clicar no sininho de notificação, porque aí você recebe avisos de quando eu estiver gravando vídeos. Eu também tenho um Instagram que está bombando agora nesse começo de ano, que tem muito conteúdo e o Instagram é @leiapretaleia. E também, gente, avisar que eu tenho um sebo de livros no Instagram e que também tem no Shopee, onde eu vendo vários livros de segunda mão, livros em bom estado e em excelente preço. Os preços do livro não costumam passar dos R$20, mas tem livros de até R$6 e R$7. Então tem literatura clássica, tem literatura de terror, tem Agatha Christie, tem para todos os gostos. E esse sebo é @sebo.atoca. E também tem o meu Twitter de literatura, que é preta@leia, se eu não me engano, _leia. Mas de qualquer forma, todos os vídeos, todos os links estarão aqui na descrição. E também vou colocar os vídeos anteriores que eu gravei nesse ano de 2021, que a gente está começando aí com o vapor todo, tá? Então fico por aqui e até mais!